Olá, meus amigos. Desta feita, venho nessa oportunidade falar com vocês sobre mitigação de cláusulas pétreas. Uma coisa que a todos nós tem chamado a atenção, principalmente a advocacia criminal, a advocacia que trabalha na defesa técnica, no âmbito do direito penal, porque é fato que nós estamos vivendo tempos estranhos, como bem gosta de dizer o ministro Marco Aurélio, né? A quem aqui rendemos nossa homenagem. Mas é fato que esses tempos estranhos estão fazendo cláusulas pétreas, portanto imutáveis, serem mitigadas, serem relativizadas, serem diminuídas em sua potência, não é, legal, e sua efetiva proteção aos direitos do cidadão. Tá? Um bom exemplo disso que eu estou falando aqui para vocês é, sem dúvida nenhuma, um paradigma que todos nós lembramos. Né? Quem é que não conhece o inciso 57 da Constituição no seu artigo 5º, né? Falando assim, talvez você não lembre, mas se eu falar para você que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado, né, de sentença condenatória, né, de uma sentença penal condenatória, você vai lembrar que eu estou falando aqui do princípio da inocência, transmontando um pouco para a dogmática penal, do princípio da não culpabilidade. Pois bem, este princípio nos informa que você vai ter direito a todos os recursos previstos em direito a combater uma eventual condenação, para que ela, ao final, transitando em julgado, sim, você possa ter a pena executada, se você assim permanecer condenado. E esse exemplo que eu estou dando aqui do princípio da inocência é para a gente o mais emblemático, porque foi a partir de um HC, né? O HC 85886, tá? Do Rio de Janeiro, que foi julgado em 6 de setembro de 2005, que nós tivemos uma mudança nesse panorama, onde, nesse HC especificamente, veio para nós um novo panorama, onde se apresentou, tá, a questão da mudança do paradigma pela necessidade, pela possibilidade de, na manutenção da pena em segundo grau de julgamento, né, já se pode ter a execução provisória da pena. Tá? A execução provisória no moldes do 637 do Código de Processo Penal, independente do trânsito julgado. Bem, essa mitigação claramente, né, ela fere de morte tudo que a gente tem de mais caro, que são essas cláusulas pétreas. Tá? Isso porque existe um movimento punitivista muito forte dentro do direito penal, né, no judiciário principalmente, em casos de combate à corrupção, que eu quero deixar claro aqui já desde esse momento que eu não sou a favor da corrupção, certo? Acho que a corrupção tem que ser punida, tem que ser duramente punida, mas você tem que respeitar as regras do jogo. E a regra do jogo é que, quando a gente tem aquela aula de Kelsen, né, da hierarquia das leis, a Constituição, Carta Magna que é, ela tem que ser respeitada, principalmente nas suas cláusulas pétreas, nas suas garantias, nos seus direitos fundamentais. E o acusado num processo penal, ele também é sujeito de direito, ele também é, né, destinatário desse regramento constitucional. E a gente não vê isso muito espelhado nessas decisões. E de um tempo para cá tem me preocupado bastante, e não somente a mim, mas a vários colegas que atuam na defesa, esse ataque massivo, né, ao direito de defesa, tá? E ao mesmo tempo, de outro lado, uma, talvez maquiavélica, né, vamos falar assim, perseguição
ao advogado criminal, querendo impingir na advocacia criminal o papel de cúmplice do crime, quando na verdade não é. Quem age assim está agindo de má fé, está agindo com uma disfarçatez a toda prova, porque o artigo 133 diz que a advocacia é fundamental à justiça, e nós somos fundamentais à justiça enquanto advogados de defesa, porque sem defesa você não vai ter a condenação efetiva, o processo vai ser nulo, réu indefeso não pode ser condenado. É simples assim, quer você goste ou não, tá? É a regra do jogo, tá? Só que essa regra do jogo, ela tá mudando com a bola em jogo, e a gente sabe que isso aí não pode, porque recentemente a gente teve até o julgamento bem emblemático que causou até um certo estranhamento no STF, né, entre os ministros, né, principalmente entre o decano agora, né, o ministro Marco Aurélio, e o atual presidente, o ministro Fux, porque no julgamento do HC, do André do Rep, lá se alegava a questão da não renovação do pedido da preventiva, conforme o artigo 316 do CPP, pelo juízo de piso, né, juízo de primeiro grau. E o juiz deixou para lá, né, deixou a preventiva ad eterno, e não pode, porque até em razão da modificação imprimida pelo projeto anticrime, né, que muitos festejaram, pois é, tá lá no projeto anticrime dizendo que, no seu parágrafo 1º do 316, dizendo que a cada 90 dias o magistrado deve reavaliar a necessidade de manutenção da preventiva, e o magistrado não observou a regra, julgou correto o ministro Marco Aurélio, conforme a lei, conforme inclusive o projeto anticrime, né? Ele não olhou capa, olhou o regramento, né? E concedeu a ordem. Por mais reprovável que seja, não é, a questão moral, digamos assim, porque é um criminoso contumaz, porque é um criminoso, né, perigoso para a sociedade, deveria sim aí se colocar os holofotes sobre o juiz de primeiro grau. Por que ele não revisou, já que ele estava ali com um preso tão perigoso? Por que o Ministério Público, que é fiscal da lei, também não olhou isso e não pediu a renovação em tempo hábil? Por que colocar isso na conta, né, do ministro Marco Aurélio e na conta do advogado de defesa do acusado? Nós temos que parar de fingir que vivemos em um país com uma justiça ideal. Não vivemos num país com uma justiça ideal. O retardo dos processos se deve, principalmente no direito penal, à inobservância, não é, de um artigo que está lá no finalzinho do Código de Processo Penal, no artigo 800, que eu convido você à leitura, que diz os prazos que o magistrado tem para dar suas decisões. Raramente esse artigo é observado. E a gente, além disso, tem a questão famosa, né, da superação da preclusão pro judicato. O que é preclusão pro judicato, professor? Nós temos dentro do direito penal a preclusão, que é justamente a consumação de um ato. Você consuma esse ato pelo tempo, pela não realização do ato, pela realização do ato dentro do prazo que foi concedido, né? E tem a preclusão também de forma lógica, né, dedutiva, né? Uma vez que você faz, por exemplo, uma dispensa de um ato, você já precluiu daquele ato, você não precisa mais seguir com ele. E no caso do juiz, ele quando recebe aquele famoso despacho de conclusão, a partir dali, data seguinte, começa a contar o prazo dele, né? Em tese seria assim, e eu digo em tese porque, apesar de ter a determinação legal, nós não observamos isso sendo cumprido no dia a dia sem desembaraço. Tanto é que grande parte dos pedidos de excesso de prazo, grande parte de observação de regra de contagem de tempo, elas estão no direito processual penal, porque é ali onde você tem o maior prejuízo, tá? Prejuízo que inclusive fica
inestimável quando você está lidando ali com um acusado que está ainda no momento pré-instrução ou um acusado que é inocente, tá? E eventualmente no final do processo você chega à conclusão que ele é inocente, mas sofre todas as agruras do processo penal no curso do processo. Isso a gente quer ver extirpado de uma vez por todas do nosso ordenamento. E essa semana, por uma coincidência, não é, dentro desse mesmo tema, conversando com uma magistrada que é extremamente especializada na área de direito de saúde, ela me dizia que a Espanha, né, observou a questão da Espanha, que a Espanha está criando, né, foi notícia de ontem, aliás, que está criando um cadastro restritivo, né, para as pessoas que não vierem a se vacinar, apesar de não ser direito obrigatório, não é um dever, não é? Então assim, você não tem que obrigacionalmente, não é uma obrigação você se vacinar, mas se você não vacinar, você vai ter uma sanção, vai ter um cadastro, digamos assim, negativo daqueles que não se vacinaram lá na Espanha. Não é uma coisa que eles estão cogitando fazer. É uma sanção estatal, portanto, um controle, né, na parte de saúde. E por que isso? Não é? Isso é possível? Há a possibilidade de se discutir isso? Não é? Eu disse, olha, a grande realidade é que o direito e garantias do cidadão, eles há muito vêm sendo mitigados. E não só no Brasil. Não é? A gente observa isso em todos os lugares do mundo, né? Assim, à medida que a gente vai fazendo os estudos comparados, né, de legislação para legislação, que vai fazendo os estudos comparados em relação aos ordenamentos jurídicos, a gente percebe que aqui e acolá vão surgindo iniciativas de mitigação, de diminuição, de relativação do, né, direito do cidadão. E essa relevação do direito do cidadão em prol de um interesse coletivo, em prol de uma causa econômica, elas vão surgindo a todo momento. É importante ficar atento para isso. É importante, inclusive, que se observe todas as regras de hermenêutica constitucional para que a gente não tenha nenhum prejuízo, né? E possa ter, de fato, a plena observação desse conteúdo a bom tempo, né? Inclusive ao que diz o nosso querido professor, né, Eugênio Raul Zaffaroni, a gente precisa de um direito penal, né, que seja realmente humano. Né? Ele diz isso em um de seus recentes livros, né? Fala aqui nesse livro aqui, inclusive, está aqui comigo, Doutrina Penal Nazista, né? Ele fala disso, e fala disso com muita propriedade, quando ele fala que o jus humanista quer dizer que a construção doutrinária, né, do direito humano, ela tem um sentido e um objetivo, e por conseguinte a nossa matéria tem que ser o direito penal humano, ele tem que ser humanizado, e nós compartilhamos dessa visão, sabe? Porque assim a gente tem um direito cidadão mais respeitado. Porque lembre que o direito penal não é um direito do criminoso, é um direito da sociedade de combater ilícitos contra bens protegidos pelo direito penal. Tá certo? Fica aqui essa breve reflexão para vocês e a gente volta aqui num outro momento, né, desmistificando o direito penal. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.